Ela é top. Pra gente poder limpar. Eu ia mostrar pra vocês ontem, meu aluno chegou do Japão. Não, é só um paninho, é porque tem fruta aqui que os meninos estavam comendo. Cara, foi o único de Minas convocado pela CBJ. Ele está entre os 5 maiores pesos pesados do Brasil. Nossa, grande cara, então, né? Tipo, de Mildinho, que é o nome dele. importante. É grande também, né? Dos dois. E o coração é maior do que ele. Inclusive, você fala de atleta, que eu vou contar a vida dele. Casos A trajetória dele é fantástica. Estamos aqui com o Sensei Márcio. Primeiramente, vou agradecê-lo por estar aqui, fazer parte, né, do Aprenda com Paloma. E eu também estou muito feliz de poder fazer parte do novo projeto dele, que também está se enveredando aí na internet. Vou começar apresentando, para quem não conhece. O Márcio é faixa preta de judô do 5º Dan. 6º agora. 6º Dan, é verdade. Tem que atualizar essa informação no Instagram. E é ex-campeão de judô brasileiro e campeão sul-americano de judô. Não é pouca coisa não, viu, gente? Não é pouca coisa. Muito trabalho, né, Paloma? Muito trabalho. Muitos anos. Quantos anos com judô, no final das contas? Uns 45 anos, mais ou menos. 45 anos. 45 anos de prática. Da história do judô, isso, né? 37 anos como professor. Comecei como assistente, auxiliando o professor, fui aprendendo, pegando gosto pela coisa e estou aí até hoje, né? Muito bom. E agora com o projeto novo de defesa pessoal, que é muito interessante, tem vídeo já disponível no Instagram do Márcio, que é @Márcio Defesa Pessoal, vocês podem entrar. E no YouTube também, já lançou alguns, né? No Face, isso. Que bom. O projeto começou bem. Também super recente, né? Super recente. Estamos gravando há alguns meses já, mas iniciamos essa semana com as postagens. E segue uma história de experiência minha também dentro da Polícia Militar, porque eu sou professor de defesa pessoal policial, né? Ministro no curso de soldados e sargentos, na EFAS, na Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, e sou professor de judô da equipe da EFO, que é a Escola de Formação de Oficiais. Eu treino a equipe para competição, os jogos acadêmicos. Além de professor de judô aqui do Barroca, da Judocom, já há mais de 30 anos. Já há mais de 30 anos. E esse material, eu achei legal que ele não é só para quem é da luta, né? Ou para quem já fez luta, ou se tem um interesse particular em luta, né? Você fala muito sobre preparação mental, que são coisas que eu quero tratar aqui na nossa entrevista, e que vale não só para quem quer lutar, quem quer competir, fazer um esporte, mas vale para o nosso dia a dia, não é mesmo, Sensei? Sim, é uma experiência. Nós pensamos nesse projeto para atender aquela pessoa, o cidadão comum, que não tem conhecimento de luta, não tem prática, porque o que é a defesa pessoal? É uma ação imediata. Na verdade, você bloquear ali uma ação ofensiva e não é para você entrar em combate com ninguém, não. O objetivo é neutralizar, violência, nem de jeito nenhum, muito pelo contrário. É exercer o seu direito de defesa, que é universal. Defesa à vida, ao seu patrimônio, ela é universal. Eu achei legal que você falou em um vídeo, você falou assim, não, você tem que se defender, o seu corpo, é a sua vida. Claro. Então é uma forma também de você valorizar, né, a sua existência e se defender quando preciso, né? E esse projeto foi voltado exatamente para isso. Porque existem alguns mitos em cima da defesa. Eu não posso, eu não consigo aprender isso porque eu já tenho mais idade, ou então eu sou uma mulher de porte pequeno, eu não tenho força, ou eu sou anti-violência. Aí o que acontece? É a pessoa se preparar mentalmente, fisicamente também, mas saber que aquela execução que ela vai fazer ali, ela vai ter o máximo de eficiência com o mínimo de dispersão de energia. Então não é força, é contar com o fator surpresa, porque o indivíduo agressor ele não está esperando uma reação, é usar do seu conhecimento, aí eu falo aprender, né? Conhecer os pontos vulneráveis do corpo humano, saber onde que ele vai intervir, onde é a intervenção dele com uma pequena força ele consegue causar uma neutralidade maior. Eu falo sobre isso, pontos vulneráveis, onde que ele deve executar uma ação, uma batida,
um forçamento de articulação para se defender. A gente vê isso todo dia, né? Verdade. E eu queria voltar, antes da gente começar, vamos voltar lá na história, a gente estava comentando antes de começar a gravar aqui, sobre o sensei criança, como é que era o sensei criança. Eu achei super interessante essa parte, super engraçado, porque eu não imaginava. Eu fui aluna do sensei. Isso. Eterna Boa aluna. Boa aluna, sensei. Boa aluna. Disciplinada e sempre importante. disposta a aprender. Isso é importante, justamente o nosso tema de hoje. E ele super também, super correto, super regrado e ao mesmo tempo também descontraído, não é a chatice do rigor, né? Sim. Mas eu também nunca imaginava que esse sensei que eu conheço hoje era um senseizinho, que não era sensei ainda, que sensei é professor, né? Era um seitor, um aluno. Um aluno, um seitor. Ou conrai, a gente pode chamar de conrai também. E era bagunceiro. Nossa, era terrível, terrível. O meu motivo de ter vindo para o judô foi esse. Eu sou filho de um caminhoneiro, minha mãe era doméstica, do lar, cuidava da gente, enquanto meu pai trabalhava, e eu terrível na escola. Sou o terceiro filho de um segundo casamento do meu pai, o mais velho. Tinha 3 irmãos mais velhos do que eu, então. Casa cheia. E estudava escola pública, na verdade naquela época que eu estudava, anos 70, meados dos anos 70, a escola pública era a escola de referência. Melhor, né? Mas como escola pública recebia crianças de todos os jeitos. E eu toda semana minha mãe tinha que ir na escola porque eu tinha brigado com alguém. Ela foi briga mesmo. De briga mesmo. Mais apanhava do que tudo, porque eu sempre de estatura bem pequena. Isso aí a gente vê nos filmes, não vê? O pessoal se aproveitava. Que mais apanha, o que vira no final do filme, meu filho, vem pra detonar geral. Apanhei muito quando era criança na escola, apanhava, batia, enfim. Tava lá no meio do bolo. E aí minha mãe resolveu procurar. Você gosta muito de brigar mesmo? Foi ela, né? Então, foi uma grande... para você quietar o seu facho. Uma grande incentivadora, minha heroína. Fez de tudo para poder me colocar no judô. Maria. Conhecida como Dona Neném. Dona Neném. Aí me colocou no judô. 3 meses depois que eu estava fazendo judô, vou encurtar um pouco a história, que são aí 45 anos de história. Muitas histórias. Muitas histórias. Acabaram as reclamações. As irmãs, era um colégio de irmã, pararam de chamar minha mãe lá para poder resolver problemas de disciplina. Nem ela imaginava que ia dar tão certo esse negócio. Meu pai virou um dia... Fica a dica, né? Coloque seu filho no judô. Coloque no judô. Trabalho de relacionamento, respeitar o próximo, os limites, saber onde termina o nosso direito, que começa o do outro. Aí meu pai foi lá na escola conversar com o meu professor de judô. Eu coloquei meu menino no judô para aprender a brigar. O seu pai não queria, ele queria o contrário. Ele não queria. Ele queria que você parasse de apanhar e começasse a bater. Ele parou de brigar. Aí meu professor, sabiamente, falou para ele, aqui não é uma escola onde se aprende a brigar. O judô... Muita gente ainda acha que isso, não né? sabe, o judô, que a tradução é caminho suave, a gente aprende a respeitar o próximo, a ter uma melhor autoestima, ter autoconfiança, muitas coisas que valorizam nós mesmos enquanto pessoas. E acabaram-se as brigas. Eu fui ver que realmente a gente briga porque não tem confiança em si. É igual um bichinho. Eu ia te perguntar justamente isso. Por que você acha que acabaram? Tudo bem que você era criança, né? Mas por que você acha que o judô tem essa capacidade de acalmar? Eu vou fazer uma analogia aqui, uma criação. Você pega um cachorrinho, pode ser pequenininho. Se você acuar aquele cachorrinho ainda mais se ele for pequenininho. Ainda né? mais. O que vai acontecer? Os mais ferozes. Ele vai morder. Ele vai morder. É uma ação não tem saída, né? instintiva de defesa. E quando você pratica uma arte marcial, e em particular o judô, que eu assim, creio e acredito que trabalhe mais essa parte pessoal, você começa a adquirir autoconfiança, a provocação não te tira do sério. Você fica acima daquele nível normal do ser humano. Consegue começar a dominar seus ímpetos instintivos, né? Aquele ímpeto animal que a gente tem, que é de agredir para defender o nosso espaço.
você começa a não ter necessidade disso mais. E você acha que esse ímpeto, ele continua a existir? Ou a gente que vai domando, você entendeu a minha pergunta? Ou tipo em você hoje, que já tem 45 anos de judô, já ensinou esse preparo mental, você ainda tem aquele ímpeto e consegue bloquear? Ou você acha que ele já amenizou, ele vai amenizando também? O que você sente nesse... A idade, ele é um grande aliado. É verdade. Né? Ele é experiência, muitas coisas que a gente faz quando jovem, muito verdade. jovem. À medida que os anos vão passando, a gente vai vendo que muitas coisas que a gente foi muito intempestuoso. Não deu certo, as Aprende, coisas às não vezes, são da assim. pior maneira algumas pessoas, né? O amor a gente sabe que educa, mas quem não aprende pelo amor, às vezes só aprende pela dor. E a idade é uma coisa que vem a trazer para a gente um conhecimento, uma maturidade melhor. Mas a arte marcial é um grande aliado disso também. Nós somos seres que lutamos pela vida antes da concepção. Enquanto o espermatozoide Já é uma batalha. é uma batalha para você chegar lá na frente. Você nascer, o ato de nascer é outra luta. E aí você começa, desde pequeno, a lutar pela sua vida. É um instinto animal, isso está no ser humano. De sobrevivência, né? Um instinto de sobrevivência. Mas a gente, à medida que você vai aprendendo, e esse tema que você aborda, eu achei assim de extrema importância para todos os seres. A gente aprende em tudo, todas as idades. Não tem idade a aprender, né? Um cérebro estimulado, ele não para de crescer. Ele não crescer literalmente, a massa, mas crescer de evolução, até mesmo espiritual. Sim. A gente não pode esquecer do nosso Criador, né? E a quem eu chamo de grande arquiteto do universo. E a gente é um elo de tudo isso. Pessoa, o Criador, a nossa família, que é um esteio, a nossa vida de aprendizado, seja no esporte, seja na educação formal. Nós somos seres que aprendemos o tempo todo. Nada mais do que tão atual do que o aprendizado, né? Eu ouvi uma vez uma coisa que eu achei bem legal, queria compartilhar com o pessoal, que é o seguinte: se aparecesse um gênio da lâmpada e te pedisse, você tem só um desejo, né? Aí muita gente espertinha diria, não, eu pediria mais 2 desejos, mais 3 desejos. Sim. Eu pediria mais um, aí depois eu pediria mais um. E quanto ao aprendizado, se for, escolhe uma coisa para você aprender. Eu acho que uma resposta inteligente seria, não, eu quero aprender a aprender. Aprender a aprender. E existem formas de aprender melhor, formas de dar menos cabeçada, porque cabeçada, como a gente estava conversando da luta, vai ter, não tem jeito. Vai ter. Não tem jeito. Obstáculo vai ter. Então aí eu queria te perguntar justamente por disso, esses obstáculos. Você ensinou judô para, não sei se a gente conseguiria nem contar a quantidade de pessoas que foram seus alunos, atletas que você treinou. Você mesmo passou por um processo de aprendizagem, foi aluno de outros mestres. De outros mestres. O que você acha que são as dificuldades que a gente pode apontar, não só no judô, mas para o aprendizado em geral, assim, as maiores dificuldades que você observa com mais frequência? O medo. O medo. O medo é o medo de não ser capaz de realizar nada, inclusive de aprender. O grande receio, assim, no meu ponto de vista, é o medo, a insegurança. Trava. A insegurança de tentar. Eu acredito que o ser é aquilo que ele pensa. E eu estimulo, inclusive, os meus alunos, os meus amigos, e aprendo com outras pessoas. Ninguém é um sabe-tudo a vida toda, a gente sempre está aprendendo, Claro. né? E aprendendo, às vezes, com as crianças. Né? São os meus maiores professores, os meus alunos São aqui. diretos, objetivos, sinceros. Não tem máscara, não tem nada. Então, aquele medo de não ser capaz, o medo de errar. Por isso que eu falo a palavra medo. O medo do fracasso. Tem gente que não tem preparo para isso. E preparar para isso também é aprender, é um método. Da forma que a gente aprende o judô, desde a base, rolando, caindo, levantando,
respeitando o adversário. Rolamento, eu acho que é o primeiro aprendizado e é o mais difícil, gente. Você olha para o chão, você fala, eu vou vou esborrachar e vai vou doer, machucar. mas eu vou, aí você vai aquela coisa, né, Letícia? Vai aquela coisa, aquele saco de batata, aí você vê que não doeu tanto assim. E aí você vai, a cada degrau, aprendendo uma coisinha mais difícil. Uhum. E vai aprendendo, inclusive, a superar esses medos. E esses medos existem nos atletas top de linha, De também você qualquer observa? nível. Eu já participei de inúmeras Nas suas competições. você também sentiu medo? Ganhei algumas, perdi outras. E o perder também é um ato de aprender. Primeiro a dominar o nosso orgulho, porque ninguém gosta de perder o ego. Você quer ser o maior, quer ser o melhor. Você quer acertar de primeira. O perder é a maior escola, maior do que as medalhas que a gente consegue ganhar. E aquele conhecimento que você aprendeu, porque medalha passa com o tempo, ela enferruja, as pessoas esquecem que aquilo ocorreu. Você acostuma. Mas o aprendizado ele é eterno, ninguém consegue tirar da gente. Então, esse medo, a gente precisa superar isso. O atleta de alto rendimento, antes de entrar numa competição, ele tem, às vezes, tem medo. E quem é que consegue se dar melhor numa competição? Quem consegue conviver com esse medo e consegue dominá-lo. Porque o que não pode é o medo de me dominar. A existência do medo em si não é o problema. Não né? é o problema. O problema é você não conseguir lidar com ele. Medo a gente tem. A gente tem medo de sair na rua. Tem, toda hora. A gente tem medo de perder um grande amor. A gente tem medo de perder o trabalho. A gente tem medo de perder um grande amigo, que é coisa, né? Mas o importante é vai saber com medo mesmo, né? Vai com medo, aprender a conviver com isso. Sem que isso te bloqueie naquilo que você sabe que você Exatamente. tem que fazer. Eu acho que no fundo, a gente sabe o que a gente tem que fazer, né? A gente sabe o caminho que a gente tem que percorrer, a gente sabe os esforços que a gente vai ter que fazer em cada fase, só que realmente esse medo pode travar. Você estava me contando agora há pouco de um caso de um aluno, Sim. um ex-aluno, né? Aluno até hoje, que ele frequenta aqui direto. Verdade. Pra sempre. Começou o judô comigo aos 5 anos de idade. Tiago Palmini, eu vou citar o nome dele aqui, Claro, que eu tenho certeza que ele me permite pra ele ver isso. também. Ele vai acompanhar isso, ele sabe que eu tenho muito orgulho de tê-lo como aluno. Começou com 5 anos, ele tinha um primo que treinava com ele aqui, mais velho. 5 anos. Ficou Toquinho. Toquinho. Toquinho não, porque ele é gigante. Sempre foi grande? Sempre foi Toquinho grande. Com 12 anos ele já estava quase do meu tamanho. É mesmo? Mas o Thiago, apesar do tamanho grande, sempre foi um menino muito doce. E é até hoje. Humilde. E tem trilhado uma carreira maravilhosa. Quando ele começou, ele não dava conta de ganhar de ninguém. Inclusive o primo era o seu carrasco aqui no judô. Dava porrada nele. Direto, jogava de pão, imobilizava, tirava uma casquinha. Era grande também o primo? Mais velho do que ele um pouco. Ah, entendi. Hoje está grande, Hoje mas não tá do tamanho não. O jogo virou. Os pequenos crescem. E aí, ele durante muitos anos, e eu sentia que, às vezes eu ficava estimulando, que eu achava que ele ia perder a motivação, mas eu sempre dando uma dicasinha aqui, outra ali. E esse menino foi crescendo, virou um adolescente e ganhando os eventos estaduais, surgiu a oportunidade de disputar um Pan-Americano de juvenil lá no Chile. Levei ele e mais um aluno aqui da escola e mais 3 de um projeto social que eu tinha em Contagem, porque eu também mantenho projeto sempre voluntário, teve, né? Sempre procurei, sempre soube que o judô é uma ferramenta para criança Transforma a vida, né, que está em risco social, transforma. Levei os 5 atletas para lá, o Thiago foi campeão e a Sara, uma menina do projeto. Tivemos 2 campeões, uma prata e 2 bronze, dos 5 que eu levei lá no Chile. Rendimento maravilhoso. Maravilhoso, né? Eu fiquei extremamente motivado, isso também me motiva. E voltamos. A medalha ela tem esse ponto, tem né? Esse viés, tem com esse certeza. ponto também, te dá um gás, né? Sacode a gente, tira Apesar dela não ser o mais importante, sim, né? Ela mas tem ela esse tem lado, um grauzinho claro. de motivação. E tem que entrar para ganhar mesmo, Claro, não tem que entrar claro. para aprender. É uma disputa ali.
Aí chegamos aqui no Brasil, o Thiago foi considerado o atleta do ano na época, pelos sistemas de liga. E também foi ele aí. já estava com quantos anos? Ele já estava com 14 para 15 anos, alguma e fez coisa assim. direto, dos 5 aos. Até lá. Uhum. Aí um belo dia, depois que ele recebeu essa premiação, a gente sabe que os clubes grandes têm olheiros em todos os eventos esportivos. E não foi diferente com o Thiago, quem eu chamo de miudinho. Gente, miudinho, mas ele tem quase 2 metros de altura e 135 quilos. Mexe com ele pra você ver, tá? Eu bato na cintura. Gigante. Se bem que pode mexer com ele, que ele tem controle mental, controle emocional. Com certeza. Uhum. E houve o miudinho foi convidado por um grande clube, oferecendo para ele bolsa de estudo, isenção de pagamento de mensalidade e outros vamos incentivos. Que isso ficou o quê? 10 anos, né? 10 anos. Ele isso hoje... Pra galera ansiosa, e eu quero aprender, eu quero ter reconhecimento. As coisas levam tempo. Você pode aprender da forma correta, tendo disciplina e acelerar um pouco esse tempo, mas a experiência muito cuidado essencial. com o precoce, né? A gente tem que tomar essa profissionalização precoce. Criança não é para esse tipo de coisa, né? A gente tem que tomar cuidado, porque senão a vida útil esportiva também vai muito pouco. Entendi. Termina antes da hora. A gente sabe que fisiologicamente o homem atinge o seu, sem sair do assunto do miudinho, mas só um pitelzinho aqui. Não, é importante isso. Que o homem atinge o seu máximo de força aos 24 anos, 25, até o 30, que é um período que ele está no máximo, no ápice da sua força. Aí, ó, Antônio, chegando. Né? Chegando, né, Antônio? E da sua produção também. É claro que isso delonga mais tempo, alguns esportes são mais... termina a carreira um pouco mais cedo do que outros, mas enfim. E voltando no miudinho, eu só dei esse pitelzinho de comportamento fisiológico do ser humano. Que está dentro do nosso tema. Está dentro do tema, claro. Que é aprender, para a gente também saber explorar isso no momento certo. Não é criança de 10 anos de idade que a gente precisa ficar querendo transformar em campeão. Eu também me preocupo muito com essa... É um risco. Eu também atendo muitas crianças e às vezes eu me preocupo com a necessidade em alguns casos, né, que os pais têm projetar naquela criança o profissional ideal e ela está sendo treinada desde muito cedo para isso. Isso é um dano lógico que muito grande. É lógico que oferecer educação, estímulo é bom. Isso é ótimo e crianças que não tiveram isso talvez com cuidado. Mas com cuidado, com sabedoria. Com sabedoria. O Mildinho chegando aqui, houve o convite, mas antes de sair daqui, ele veio conversar comigo, o pai e a mãe. A mãe muito motivada, querendo que ele fosse, se transformasse naquele super-herói que toda mãe quer do sonho, filho. Né? Se realizando. E o pai com o pé atrás. O Cacá, que é um amigo meu com também. O pé atrás por não conta queria, ele preferia que ele ficasse aqui, que continuasse. Mas você acha que ele preferia, por exemplo, que ele estudasse, fosse para um caminho também, mais estável? E que o judô fosse uma segunda opção na vida dele. Aí agora o judô estava entrando na frente. Entrando na frente, e ele muito novo ainda. E o pai tinha medo que ele fosse para outro lugar, porque já me conhecia há muitos anos. Ia ter que mudar de... Aí ele queria ouvir a minha opinião. E eu falei para o Mildinho, vai. Tem que ir. As pessoas têm que seguir o seu rumo na vida. Ninguém já estava bem claro, né? Traçado. E hoje, comentando com você aqui mais cedo, o único atleta de Minas Gerais convocado para acompanhar o treinamento desse Mundial agora 2019 em Tóquio. Ficou 15 dias lutando com os pesos pesados. Ele está entre os 5 melhores, entre os 5, 10 melhores pesos pesados do Brasil, que é muita coisa. Né? Muita coisa. E eu confio que no próximo ciclo olímpico eu vou ver ele lá. Vamos torcer por ele. E sempre humilde, e da forma com que ele está.
recebendo e eu acho que tem a ver aprendendo. também com uma formação, né, dentro da luta, né, dentro do judô. Isso. Que o judô não é só o físico, né? Aliás, o judô, quando eu vi, eu gostei muito dessa parte, de não ser... O físico é importante, mas é uma Mas parte. essa preparação enquanto gente, né? A gente esquece. A gente chega aqui, a gente cumprimenta o tatame, o sensei, o mestre, a gente senta, faz uma espécie de um ritual antes, De concentração, né? que é o nosso mokusô. Agradece. Né? Pede por favor antes de começar. Licença, né? Licença, com o maior respeito. E agradece depois por tudo isso. Agradece aos companheiros, ao professor. Isso sem voltei status de submissão, muito pelo contrário, é uma manifestação de respeito, né? E o judô é uma ferramenta excepcional. Respeito pela pessoa que fez o percurso que você está entrando agora, né? A pessoa já está naquele percurso há muito tempo. Sem esquecer aquele que está começando. O respeito também por aquele que está aprendendo e muitas vezes ensina pra gente também. Eu queria falar justamente disso, a importância da disciplina e dessas regras que a gente vê muito nas artes marciais. O que você acha que isso é importante tanto para a luta quanto para a vida? Você estava me dizendo que você toma banho cedo, Tomo banho gelado. cedo, gelado. Esse tipo de coisa que pra gente assim, é bem típico do ambiente da luta, né? Mas o que você acha que isso vale também para outros ambientes? Sim. A gente vai adquirindo alguns hábitos saudáveis, né? E eu particularmente gosto do banho frio, eu me alimento bem, eu como de tudo, sem restrição. É claro que evitando comida industrializada, eu procuro ser uma alimentação mais natural possível. Mas porque o esporte é natural. Disso, né? Penso. Tenho o hábito de tomar banho de manhã antes de vir. O outro hábito regular que eu faço, não aos 45 anos atrás, mas isso deve ser um hábito da minha vida desde os meus 15 anos. Regularmente eu faço atividade física. Todos além do judô, os dias. Né? Que você já fica além aqui do o judô. dia inteiro, horas. Dentro do tatame que é o aqui, seu momento, né? Dentro do tatame aqui, no mínimo 8 horas todos os dias, dentro do tatame. Entre dar aula, né? fazer uma prática e eu ainda me cuido profissionalmente. Ao invés de ir correndo, falar não quero mais academia, todos os dias de manhã eu faço atividade física, fora o judô. Antes de começar o meu dia. Que horas que é isso? 6 horas da manhã, a gente já está aqui na academia. E você ir dormindo, hein? Fazer musculação. Reclamando que você está tendo que tirar... Fala pra mim, né? Reclamando que você está tendo que tirar o despertador 6h30. Eu coloco o despertador todos os dias, entre 5h30 e 6 horas. Sim. É claro que isso não é um martírio. Aquele dia que eu quero dormir um pouquinho mais... Não é uma regra também universal, também. Você pode ver a forma que funciona para você. Né? É uma regra para mim. Para você. Atividade física todos os dias. Faço musculação. Eu sou educador físico. Sim. Então, eu além de professor de judô, eu tenho uma preocupação com o corpo também, que é a minha ferramenta de trabalho. Né? Essa voz rouca que vocês estão vendo aqui. É de gritar para as criancinhas que estavam aqui fazendo É de excesso de atividade. Nós concorremos com o volume da academia, do som da academia, muita criança falando. Então, realmente, o profissional de judô, de educação física, ele sofre um pouquinho com a voz. Mas faz parte, né? Mas é todo dia, regularmente, eu faço pelo menos 5 vezes por semana, 4, 5 vezes por semana, musculação, além das minhas atividades de judô. Porque mesmo se a pessoa não trabalhar com o corpo diretamente, o seu corpo é seu objeto de trabalho de qualquer forma. Você precisa que ele esteja funcionando. Então, acho que essa é bem saudável. Para o seu cérebro funcionar também, né? O cérebro funciona com um ambiente saudável. Eu regularmente faço, todos os anos, eu faço uma bateria de exames no final do ano. Eu me cuido bem, um check-up, até bioimpedância. Realmente eu procuro a endócrina, né, que a doutora Cris, que me atende, sim, extremamente capacitada, que me orienta também com a questão alimentar e cuida da minha situação hormonal. Eu me preocupo muito comigo. Né? Eu quero estar dando aula com os 80 ainda. Claro. Né?
fechar os meus mais de 50 anos de professor. Eu quero estar disposto, com vitalidade para isso. Você me contou que você estudou, voltou a estudar e está voltando de novo a estudar. Me conta isso aí. Fiz educação física, já dava aula de judô, mas a educação física foi regulamentada em 96, e até mesmo para me adequar à legislação, que o professor hoje, a legislação, os PCNs, né, são os parâmetros curriculares nacionais, ele prevê que a atividade física tem que ser executada por um profissional de educação física. E aí eu fui em 2000, fui fazer educação física, voltei para o banco de escola. Por coincidência, me dei muito bem em anatomia, então isso é uma coisa que... E você viu utilidade prática no meu dia a dia. No Uso até hoje, estou usando no curso de defesa pessoal, né, porque eu ensino os pontos vulneráveis, e é um conhecimento de anatomia que eu tenho, que eu aprendi lá na educação física. Todo conhecimento é válido, né, Sensei? Em 2005 fiz pós-graduação em treinamento esportivo, me especializei em preparação física. Aí fiquei mais uns anos sem estudar, aplicando a educação física, participei de grupos de estudo, fiz algumas disciplinas isoladas do mestrado, em comportamento motor, que eu aplico diretamente aqui nas minhas aulas. E comecei a dar aula de judô na Academia de Polícia Militar em 2008. E em 2013 tive convite para poder dar aula de defesa pessoal policial. Aí fui para a academia, dar aula no curso de soldados. Depois peguei também o curso de formação de sargentos, que a escola faz, também com o curso de defesa pessoal, que é a defesa pessoal policial, do dia a dia deles. Como é que é dar aula para, a princípio, em teoria, pessoas extremamente disciplinadas, em comparação aos seus alunos regulares? Outro mundo. Disciplina é o nome, disciplina e respeito é o lema da polícia. Eles já são treinados com isso desde sempre, né? É uma instituição que o professor é extremamente respeitado. Antes de começar a aula, o xerife da turma, que é o aluno mais antigo ou de melhor nota, ele apresenta a tropa ao professor, presta reverência, ele diz quantos que estão no curso, tem alguém que faltou, isso antes do momento da aula. Depois disso, ele entrega a turma ao professor, como uma solenidade. Uma solenidade, né? É um ritual. Da mesma forma que nós fazemos no judô, a saudação no início e no final, dentro da polícia tem isso também. E aprendi muito com eles, com questão de disciplina. Era uma disciplina nova para mim, porém, tudo que eles fazem, aqueles protocolos que a Polícia Militar, eles têm os cadernos doutrinários, que é a metodologia, é um conteúdo programático, digamos assim, dentro do curso deles. E na minha turma eu tinha diversos tipos de profissionais. O dentista, eu tinha educador físico. Não é só o policial militar que a gente está pensando. É o policial militar. Hoje, diversas carreiras, devido a problemas que o nosso país atravessou, de emprego, muitos recorrem à polícia. É um concurso. Ele é em outras, dentista, educador físico, engenheiro. Na minha turma, é obrigatório hoje, para soldado, ter um curso superior. Não entra mais com curso médio. Não sabia. Ensino médio não, tem que ter. E para ser oficial, tem que ter no mínimo bacharelado em Direito. Entendi. Então a polícia hoje tem um viés diferente. Não é aquele viés só de enfrentar o elemento no braço. A polícia hoje desenvolve outras inteligências, outros aprendizados. Tem um serviço de inteligência interno. Mais amplo, que faz investigação. Aprendi e me orgulho muito de estar lá nessa instituição. Aí dentro do curso que eu dava lá, eu ensino algemação, condução de indivíduo, porque também a polícia tem uma preocupação de não lesionar o elemento que está sendo apreendido. É o uso proporcional da força. É claro que se do outro lado ele receber uma força maior do que a dele, ele como agente de segurança pública, ele tem o dever de neutralizar. Às vezes custa alguns arranhões, né? Infelizmente. Se tiver um preso passivo, ele vai ser conduzido de forma passiva.
Se tiver um preso ativo, reativo, colocando em risco a guarnição. O terceiro é a obrigação do policial. Diferentemente de mim e de você, se a gente estiver lá na rua, tiver um fato de um roubo, o policial ele é obrigado a intervir. O cidadão, ele intervém se ele achar por bem. O policial é obrigado a fazer isso. Então, a disciplina lá é muito severa. E gera rendimento no aprendizado, você Sim, acha? Aprende claro. mais rápido quem tem disciplina. Quem tem disciplina aprende mais rápido. Ele se adapta mais ao sistema militar. Né? O judô também parece um pouquinho de sistema militar. Tem algumas mais essa parte da regra, né? Regra, da disciplina, graduação. do respeito. Graduação a gente assemelha muito às patentes militares. Né? Esse respeito de cumprimentar, a nossa saudação, o os, é muito parecido com a continência, Verdade, tem uma semelhança. Tem muita semelhança. Né? E é um aprendizado constante. Depois agora, como eu estava dentro da área de segurança pública, eu comecei a escrever a respeito de segurança pública. Eu via o que poderia ser melhorado dentro da segurança pública. E comecei a fazer um projeto e observar outras instituições também que cuidam da segurança. Não é só a Polícia Civil, a Polícia Militar, nós temos as guardas municipais. E eu resolvi escrever sobre a guarda. Qual que é a função da guarda? Guardar patrimônio público? Somente o patrimônio público? Cuidar de porta de escola? Não. Eles hoje são reconhecidos como agentes de segurança pública. Inclusive, têm o direito de portar arma. Sim. E outros materiais de menor poder ofensivo. E eu comecei a escrever sobre isso, o projeto. Abri uma oportunidade na UENG de um curso de especialização em políticas públicas municipais. Eu fui, a minha cunhada, que ficou sabendo desse curso, trabalha na prefeitura lá em Contagem, ela foi e me falou, abriu inscrição, por que você não manda o seu projeto? Seu projeto acho que atende os requisitos. Aí eu enviei, dentre os mais de 100 projetos lá, o nosso ficou em segundo lugar. Olha só, parabéns. Aí eu fui fazer a pós em políticas públicas, nada a ver com a minha formação acadêmica. Desafio, né? Um desafio, aprender de novo um assunto que não era comum para mim. Quando a gente fala em atividade física, fora da zona de conforto, fala em atividade física, fala em judô, eu domino um pouco esse assunto. Um pouco. Aí, um pouquinho. Um pouquinho. Fica fácil para a gente falar. Aí eu fui lá estudar o Estado, as diversas fases políticas do Estado brasileiro, alguns vieses políticos diferentes do que eu acredito, que não vem ao caso, mas eu tenho a minha convicção, não sou político, mas a gente tem que saber de tudo um pouquinho. A história do Brasil, desde Brasil Império até o Brasil República. Lá na matéria da escola. Estudar tudo isso. Estudar diversas coisas, diversas fases que o nosso país passou e entrar especificamente no estudo da Guarda Municipal, que eu escrevi sobre polícia comunitária. E tivemos a felicidade de publicar o artigo, houve a publicação de uma revista pelo meu orientador, que eu também tenho um professor, nós todos temos professores. Todos eternos aprendizes. Eternos aprendizes. E ele fez uma coletânea de artigos publicados e o meu teve destaque então, tive destaque e foi publicado na revista. Porque não é fácil publicar em revista não, né? Não é qualquer artigo publicou na revista de políticas públicas e foi feito um livro. Eu sou coautor do livro com o meu artigo. Que legal, fala o nome do livro, quem quiser Políticas Públicas, depois eu vou deixar um endereçozinho, a capa do livro. Vamos. Aí se alguém quiser pesquisar, ele é aberto. Que legal. E tem outros assuntos também dentro de políticas públicas. Nosso Estado precisa muito de políticas públicas. Com certeza. O trabalho social que nós temos com criança carente, em situação de risco social, levando o judô como ferramenta de inclusão, isso é política pública. É verdade. Política Mas a pública. gente faz política pública sem saber. Sem saber. Esse ato seu de desenvolver uma metodologia de aprendizados, isso é política pública.
Todos nós fazemos. Acaba tendo uma amplitude maior. Se você pensar né, bem, no fundo, é um tipo de política pública. Política pública não é só o que o Estado faz para o cidadão, não. O cidadão também tem que dar a sua inclusive deixar contribuição. nas mãos do Estado Ele tem que gerir isso, colocar regras, mas isso qualquer cidadão pode fazer. Fazer na sua empresa. E ajudando, eu costumo falar muito isso nas minhas redes sociais, que todo mundo tem alguma coisa para acrescentar. Com certeza. Então você também tem alguma coisa para acrescentar. Claro. Você tem que ter confiança de que aquilo ali pode servir para alguém, e se servir para uma pessoa, já o suficiente. Valeu. Já valeu, entendeu? Quando nós começamos esse projeto lá em 2000, com criança carente, o qual o projeto chamava-se Ajudarte. Ajudarte de judô. Gostei do nome, e arte, né? E a arte do caminho da suavidade, que é a tradução Ajudarte. Porque tem um judô lá do caminho suave. E passaram centenas e centenas de crianças lá. Crianças que eram assediadas o tempo todo pelo tráfico. O projeto funcionava dentro da vila. Nossa, quantas crianças nós tiramos da rua. Se transformaram, né? Aí muita não gente... é pouco, não é pequeno. Muita gente falava, Márcio, o que adianta? Você fica com o menino lá 1 hora, 2 vezes por semana. Adianta, claro que adianta. Dá uma ideia, uma possibilidade para ele. Uma gota no oceano. Uma gota no oceano pode causar um tsunami. Né? Então, se eu conseguir tirar um cidadão dali, transformar em um cidadão de bem, já valeu o trabalho. Claro. Né? Tocando nesse assunto de ajudar filhos e pais, a gente falou sobre isso também. Tem muitos pais também que me seguem, querendo ajudar os filhos a aprender melhor. Que conselho você poderia dar para os pais? Qual o comportamento dos pais que você acha que favorece o crescimento da criança, o aprendizado da criança? Papai, vou falar para todos os papais aí. Pode falar para eles, inclusive. Né? A primeira coisa que a criança tem que aprender, tem que ter um berço. O aprendizado começa dentro de casa. E o limite também começa dentro de casa. Quando ele tem esse berço de educação, de saber também dizer não, porque o não é uma coisa ruim, não. O não realmente, ele às vezes é necessário. A criança tem que saber que tem limite, que ela não pode tudo. Nós pais, eu sou pai também. Com a sua experiência própria de pai, já pode dizer. A gente quer dar para o filho da gente o melhor que a gente pode. Quer não deixar o filho sofrer aquilo que você sofreu. Mas ele tem que ter compromisso. E ele não vai conseguir evoluir na vida se ele não passar por certas coisas. É claro, né? que esse aprendizado que começa dentro de casa, é claro que você tem que respeitar as fases evolutivas dele, inclusive com faixa etária. Ele tem que aprender em casa que ele tem que ajudar a mãe. Ele cresceu mais um pouquinho, ele tem que dobrar a roupa de cama dele. Também aprende dentro de casa. Que é muito japonês isso, né? Muito oriental. Muito isso, oriental. Né? Das atividades domésticas. É claro que a gente não tem que querer que culturalmente nós sejamos iguais a eles. A gente é diferente. A gente é diferente. Mas alguma coisa que dê Mas pra alguns passar, aprendizados dele, lá por exemplo, antes de começar o treinamento de judô, o aluno limpa a sala. É um aprendizado. Independente de classe social, Independente se ele de classe tá social, pagando, se ele não tá. É um dever. Não é só no judô, não. Na escola. Ele cuida para que o outro que vai chegar depois dele possa usar. Em casa a gente aprende isso. Ensina teu filho a guardar o chinelo dele no lugar certo, a tirar o uniforme na hora que chega da escola, ele não dá conta de lavar a louça que ele tomou o café e que ele almoçou, mas ele pode recolher e colocar dentro da pia. Esses aprendizados que começam em casa e têm a continuidade na escola, e hoje a continuidade com uma equipe multidisciplinar que a gente vê, é o psicólogo que ajuda, é o professor de línguas, os diversos aprendizados que ele vai ter, porque nós temos diversas inteligências. E só vão ser desenvolvidas aquelas que forem estimuladas. Então, um segredo para o pai. Não tenha medo de dizer não para o filho. Não tenha medo de dizer não para o filho. Ele vai te amar mesmo depois desse não. Nossa, com certeza vai amar. E no futuro ele vai lembrar e vai te agradecer. Vai agradecer muito. Não é? Digo não na hora que for necessário. Seja carinhoso. Valorize as conquistas mínimas. Tirou lá o chinelinho,
e colocou no canto. Isso eu acho que estimula aprendizado, demais. Eu falo isso com os meus alunos, falo, nossa, você melhorou muito nisso, eles ficam orgulhosos, eles se sentem bem. O estímulo, ele é importante. Aham. Muito cuidado na hora de chamar a atenção. Eu tenho um cuidado muito grande. Eu, às vezes, abordo um tema, os pais vão me trazendo um feedback de o meu menino está ruim na escola, quer saber de alimentar, está me respondendo. Você entra nessa parte também, eu né? entro também nisso. A letra está ruim na escola, tem que trazer o caderno para eu ver. Não está obedecendo a mãe, aí vem a mãe e conversa com o sensei. Aí eu dou o primeiro feedback, eu falo para a turma toda. E você vê nitidamente. Fala para o menino ficar com vergonha. Capuz. Porque Joãozinho reclamou da ele mãe hoje, não obedeceu a mãe hoje. Eles já sabem quem que é. Depois, isso é um método aqui, uma dica aqui É lógico, de com o maior professor, cuidado, não tá expondo ninguém com autorização dos pais, da mãe, né? Com certeza, com autorização dos pais. Depois, aí os elogios que eu tenho que fazer, é um segredo e uma dica aqui para os educadores. Fica Elogio, faça em público. Isso é correção em particular. Aí aquele que não vai se adequando, tem que chamar no particular. E depois que Essa primeira que você falou foi só uma chamadinha, uma chamadinha no geral. Para saber, estamos sabendo o que você está fazendo. Na hora que precisa chamar atenção mesmo, que não tem Conversa. jeito, que é a hora que o professor tem que intervir. Mas aquela chamada de atenção séria é no particular. É lá no meu escritório, com o pai e com a mãe junto. Com o nome completo. Com o nome completo. Aí precisa. Fernando Alves Rodrigues. Isso serve para criança nomes imaginários, hein? até o adulto. É um segredo. E o elogio em público. E a pessoa elogio em público. Elogie sempre. fica igual um pavão. Né? Motiva. Nós falamos de motivação. Que é o ponto importante. Que é maior né? motivação do que um elogio. E ele serve de referência para os demais. Né? Olha, fulano foi elogiado porque fez isso. Eu também posso. Estimula o grupo inteiro. Estimula todos. Isso pode também valer para pais que têm mais de um filho, né? Sim, claro. Educação é a família. É o berço de tudo. A base, né? A base. A gente falou aqui de vários pontos de educação, de disciplina, de regras, que eu acho que vão servir para todo mundo aí, até mesmo para quem não é aluno, quem não faz luta, quem não faz, no momento não fazem o esporte, mas também que pode claro. vir a fazer. E para finalizar, eu queria fazer um bate-bola. Ótimo. Então, uma palavra. Tipo Marília Gabriela. Então vamos lá. Já deve ter visto, né? Gratidão. Gratidão. Vamos lá. Então, vamos começar com um filme. Um filme. Homens de Honra. Homens de Honra. Conta a história Pode falar, de um homem. Eu não me recordo o período que ele descreve o fato, mas é um período onde o preconceito racial era muito grande. E conta um cozinheiro que entra para a Marinha e quer entrar para os mergulhadores. Era um pelotão de elite da Marinha americana. Não é de luta, então? Não é de luta. Não é de luta de combate, mas é de luta de vida. Judô. E ele entra, o único negro, e falando aqui com todo o respeito à raça, ele entra nesse pelotão de elite onde era predominante de homens brancos, de olhos claros, e ele sofre todo tipo de preconceito. E eles batalha, né, que a gente estava falando, fazem a batalha de diária, tudo para ele desistir. De cortar o cano do oxigênio dele, sabotavam de toda maneira, mesmo. Querendo que ele desistisse. Robert De Niro era um desses, um oficial lá. E ele não desiste. Ele chega a perder uma parte da perna e mesmo assim ele mergulha e forma junto com os demais. Então, ele não se sucumbiu a nada. Ele mostrou que a vontade de aprender, de superar, de vencer limites era muito maior do que a cor da pele, do que um preconceito horroroso que a gente vê até hoje. Né? Então, homens de honra. E honra é uma coisa que a gente tem que ter. Fala muito, né? Livro. Um livro. Aí eu vou pro lado japonês. Pensei que também acadêmico. A Arte da Guerra. A Arte da Guerra é um clássico, né? Um clássico. É uma estratégia
geral que a gente pode aplicar na luta, dia a dia. na empresa, no dia a dia, no pai em casa, na relação interpessoal. Uma música agora. Uma música. Eu vou falar uma música que me marcou muito. Na verdade, eu tenho duas músicas que me marcaram muito. Não pode falar as duas. Mas eu Ou então escolhe uma, né? a primeira delas é Pássaro de Fogo, da Paula Fernandes. Que é linda. Que conta uma história de amor e que mesmo nós, lutadores, a gente também tem um lado E tem uma de coisa coração. de Minas também, né? Que a É gente diz, mineira, Minas, traz essa tradição. traz. E a outra é Raiz. Nemequitepá. Nemequitepá. Equipa. Nemequitepá. Que eu só sei essa parte. Da Maria Gadu. É, a versão, Lindíssima a versão. Ela canta, a interpretação dela que eu acho mais linda. E que conta a história, e conta muito isso aqui de aprender e de luta. Vou olhar a letra. A tradução não tinha da olhado. letra, ela canta um país que nunca chove, tem pérolas de chuva. E ela faz uma analogia que um Não terreno é de amor. não é de amor, é de vida. A gente fica achando que Acho que é todas de as amor, músicas não. são de amor. Que mesmo aquele lugar que é estéril, ele pode produzir joias. Ele conta exatamente disso. Um país que nunca chove, mas lá chove pérolas de chuva. Ela faz essa analogia Que lindo. a mesmo o local que não pode produzir nada, ele produz amor à vida, que você consegue renascer das cinzas lá, um fênix. Né? Então, Nemequitepá, além da melodia que é muito bonita. Muito bonita, a sonoridade da língua também muito E você linda, né? que tem uma voz maravilhosa e canta, Nemequitepá. vai cantar essa música da próxima vez. Tem que estudar francês. Francês está na minha lista aí das próximas línguas. Não conta só amor, não, conta vida. Conta vida, amor também, né? Tá em tudo. E pra gente finalizar, então, uma frase que tem importância para você, que você acha que pode ajudar alguém que esteja nos assistindo. Eu vou falar uma frase rapidinho, assim, que eu até falo muito com meus meninos. Aliás, eu falo várias, né? Eu vou dando aula, eu dou um exemplo, faço uma analogia, alguma coisa. Pode ser de alguém. Não sei se tem alguém que falou isso, mas eu fui pegando fatos e um desafio. A gente falando em desafio, lutar sempre, temer nunca, desistir jamais. Então eu faço essa analogia comigo na luta. E eu lembro disso. E uma vez um aluno me presenteou com uma foto minha entrando numa competição com esse escrito a foto e publicou na internet. Então faz o seguinte, Sensei, olha para a câmera, fala de novo e a gente finaliza com essa frase aí para vocês. Lutar sempre, lutar sempre, temer nunca e desistir jamais. Fica aí para vocês. Até a próxima entrevista. Obrigada, viu, Sensei? Foi um prazer enorme. Prazer é meu. Os.